Começou? Vamos lá. De acordo com 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Nós, o ser humano, é constituído de espírito, alma e corpo. Quais são os 3 elementos do homem? Espírito, alma e corpo. De acordo com a palavra. Tem pessoas que acreditam na dicotomia. O que é a dicotomia? Corpo e alma. Errado. Nós acreditamos biblicamente na tricotomia. Qual o nome? O que é tricotomia? 3 partes. Tridimensão. 3 dimensões. Espírito, alma e corpo. O homem é o quê? Espírito, alma e corpo. O homem é composto de espírito e alma e corpo. Entre a alma e o espírito está o coração. Está o quê? Coração. Entre a alma e o corpo está a mente. Está o quê? A mente. Deus, na sua sapiência, Deus, em toda a sua sabedoria, Ele, sendo sábio, Deus é muito poderoso. Deus é muito poderoso. Ele colocou na alma do homem as vontades, desejos e sentimentos. Vontade, desejo e sentimento. Na alma do homem. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, deu vontade de comer alguma coisa, a sua alma está entrando tá operando porque ela está com vontade. E sendo a alma a sede da vontade, começa na alma e termina no corpo. Você sentando, comprando ou pegando aquilo que você desejou e colocando na boca. Porque a sua alma desejou e o seu corpo efetuou. Você está conseguindo pegar? Então, a alma é a sede, onde que começa todas as coisas. Por isso, quando a pessoa está no espírito, ela fala, a alma dela fala assim, eu tenho que ler a palavra. Porque começa na alma e vai para o espírito. A alma fala, eu preciso hoje jejuar. Hoje eu não vou comer. Hoje eu vou tirar um período de jejum, leitura da palavra e oração. Porque começou na alma, porque a alma está sedente da palavra de Deus. A alma está sedente do Espírito Santo. Você está pegando? A alma está querendo a comunicação. Mas Deus, em sua sabedoria, Deus, em sua inteligência, deixou o espírito do homem vazio. O espírito do homem ficou vazio de personalidade. Não tem nenhuma personalidade no espírito do homem. A personalidade do homem está na sua alma. Por isso que o homem é uma pessoa que tem personalidades. Vocês estão pegando? Depois nós vamos fazer um curso dos 4 temperamentos. Temperamento fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo. Qual você é? Você tem que saber, você tem que se conhecer. Para você conhecer a pessoa de Deus, você tem que conhecer qual o temperamento que você tem. Eu, por exemplo, eu sou sanguíneo, o segundo que eu sou colérico, terceiro melancólico e por último fleumático. Não, fleumático e não, é porque nós um momento ou outro nós usamos esses temperamentos. Mas o temperamento que eu excedo é o sanguíneo. O secundário, porque todo ser humano tem um temperamento primário e um temperamento secundário. É o colérico. O primário é o sanguíneo, o segundo é o colérico. Os que eu menos uso são o fleumático e o melancólico. Já tem pessoas que são fleumáticas e coléricas. O primário é fleumático, o secundário é colérica e quando menos usa é o sanguíneo e o melancólico. Então vai de pessoa para pessoa. Você tem uma personalidade, mas quando o Espírito Santo entra em você, entra no seu espírito, você começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo na sua personalidade. Olha o poder do Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo entra dentro de você e fala assim, eu tenho que trabalhar naquele abençoado ali. Ele é muito fleumático. Eu tenho que trabalhar nele e não deixar ele fleumático demais, porque senão ele vai ser muito reclamão, vai ser muito desanimado. Oh vida, oh céus, oh desastre. Não, eu tenho que deixar equilibrado. Mas também ele não pode ser muito sanguíneo, Pedrão. Não pode tirar a espada da bainha para querer matar todo mundo. Eu vou trabalhar nele. Eu não posso também ser muito melancólico. Paulo, a maioria das
seus cartas era melancólico. Muito, gostava de ficar sozinho, gostava de canções, gostava de escrever poesias, gostava de escrever na solidão. Entendeu? Então, cada um tem a sua particularidade. E o Espírito Santo, ele age em cada um para que haja de acordo com o poder do Espírito Santo. Por isso que quando a pessoa no mundo era de um jeito, aí a pessoa, o mundo vai dizer, outra pessoa vai dizer, nossa, como aquela pessoa mudou? É porque o Espírito Santo está controlando o temperamento dela. Porque o Espírito Santo está equilibrando. Porque o Espírito, o temperamento do homem carnal é assim. Um é lá em cima, outro é lá embaixo. Aí quando o Espírito Santo entra dentro de você, o teu temperamento que era muito primário, que era muito lá no alto, ele vai equilibrando. Aí deixa equilibradinho. Deixa não só muito de um e nem só muito do outro. Porque Jesus, ele se irou, mas não pecou. Então, Jesus naquele momento que ele entrou no templo, pegou a Zohag e começou a jogar para fora os cambistas, ele teve que usar o Espírito Santo, encheu, porque Jesus, ele era fleumático, o temperamento de Jesus, só que naquele momento ele tinha que ser usado como sanguíneo. O Espírito Santo usou um pouquinho, vou encher um pouquinho o temperamento sanguíneo dele, encheu um pouquinho, aí Jesus ficou irado. Começou a bater em todo mundo, não. Começou a bater nas cadeiras, jogar para fora, pediu os da pombinha, vão embora, por favor, porque Jesus preservava a pombinha, porque era o tipo do Espírito Santo. Então ele falou, vai embora, por favor, tá tudo certo. Então nós temos que saber o nosso temperamento e aquilo que Deus quer trabalhar na gente. Amém ou não amém? Quem tá aí? Vocês estão aí? Diga amém, irmão. A palavra falando conosco, não tá? O Espírito Santo tá trabalhando dentro de nós, irmão. Então não se preocupe, é tudo a ação do Espírito Santo dentro de nós. Quem tá pegando? E a personalidade no espírito do homem tá vazio. A personalidade do espírito do homem está o quê? Não tem espírito, não tem personalidade. Mas, irmão José, acontece uma coisa sobrenatural. Acontece o quê? O que acontece? Dentro do espírito do homem, o espírito humano vem. Olha aí. Quem é que vem? Presta atenção. Meu James, pega isso aqui. O Espírito Santo vem, entra. O Espírito Santo fala, sente, chora, geme, fala. Sim ou não? Ele fazendo isso, ele é uma pessoa. Amém ou não amém? Deus é tão inteligente, Deus é a sabedoria em pessoa. Escuta, que ele deixou o espírito do homem vazio, já preparado para o Espírito Santo entrar com outra personalidade, a personalidade do céu. Porque, irmão James, se o Espírito Santo entrasse na alma, não seria uma morada, seria uma possessão maligna. Porque quando tu tem o Espírito Santo dentro de tu, tem sim ou não? Fala a boca. Se tu tem o Espírito Santo dentro de tu tá sentindo, tu tá vendo o que tá acontecendo aqui? Tu tá vendo? Naturalmente? Tu tá dando glória a Deus naturalmente? Racionalmente? Se tu tivesse com um demônio, tu não sabia o que tava fazendo. Oi? Porque o diabo, os demônios, entram na mente. O Espírito Santo entra no espírito. Deixa a tua vontade, os teus desejos e os teus sentimentos livres. Para quê? Para que ele venha controlar. Ele vai falar, não é assim não. Agora você tem que começar a se moldar, porque a pessoa do Espírito Santo vai começar a te dirigir. É por isso que quando a pessoa está demoniada, aí quando volta, quando sai, aí a pessoa, onde que eu estou? Qual aconteceu com o Gadareno? Ele ficou em um estado perfeito. Ele estava aí o que aconteceu? Uma transformação. Por exemplo, a pessoa, quando ela está demoniada, já me reportaram. Ela mata uma pessoa, aí depois, o que eu fiz? O que eu fiz? Não, mas eu não. Então, tipo assim, a pessoa... Foram agentes do demônio. Justamente, a pessoa está possessa e a pessoa não sabe o que está fazendo. Por isso que a pessoa está cheia do Espírito Santo, a gente está rodando aqui, a pessoa não pode sair quebrando tudo, porque não é o Espírito Santo, isso é o demônio. Teve um varão que falou que quando foi batizado quebrou todas as cadeiras. Pois é, então, isso aí é o Espírito Santo, é o demônio. Porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. A
pessoa não sabe o que está fazendo. Por isso que o Espírito Santo, ele habita em nosso espírito. Irmão, acontece duas coisas quando o Espírito vem. Quantas coisas? Quais? Quantas coisas? Duas. Fale comigo. Número 1. Deixa pra cá. Primeiro, regenera. Faz o quê? O que é regenerar? Transformar. Gerar de novo. Uma nova vida. Segunda coisa. Sela. Para o quê? Para o dia da redenção. Para o dia da salvação do nosso corpo. Diga bem! Vocês cansaram? Cansaram? Vamos terminar já. Que tá pegando? Duas coisas acontecem quando o Espírito Santo vem dentro de nós. Número 1. Número 1. Regenera porque nós seremos uma nova criatura. E nos sela para quê? Nos sela para nós termos possessão da vida eterna. Glória a Deus. Por isso que a pessoa quando está morta, a pessoa quando estiver morta e ressuscitar, já vai saber quem é o corpo. Ou o diabo tem que liberar, ou a terra tem que devolver o corpo da pessoa que foi selada. Porque está selada. Porque está marcada. É propriedade exclusiva de Deus. Vocês estão pegando ou não? Duas coisas acontecem quando o Espírito Santo entra no homem. O que faz? Vamos dar uma glória a Deus aí. A igreja, a natureza da igreja, nas suas dimensões local e universal. No James, local e visível. A igreja é visível e local. Tópico 2. Tópico 2. Local e visível. Ponto 1. Tópico 2. Subtópico 1. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua definição espacial. Isto é em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista, sentida Isso. Aspecto. A igreja existe localmente. Sim. Vamos aos apóstolos escreveram suas cartas determinadas a igrejas, situadas em diversos lugares. A igreja de Deus está em Corinto. Onde está? Isso. Dispersos. Isso. Capadócia, Ásia, Bitínia. Desses textos vemos a Escritura se referindo à comunidade de situada em Diferentes. Ok. As particularidades da igreja. As particularidades da igreja locais. Irmã Cléia, já leu, irmã Cléia? Já leu? Que isso? Pode ler, meu amor. Gabriel. Os problemas encontrados não eram necessariamente os mesmos de outra. Felipe 4, 2, 3, F 2, 3, S 3, 11, 12. De igual modo, a virtude. Por outro lado, embora estivessem todas sob supervisão apostólica, observamos que eram autônomas umas em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica
própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequada em outra. Universal e invisível. Universal e invisível. Diaconisa Daniela, lê pra gente, por favor. Universal e invisível. Tópico 2, subtópico 3. Assim como a igreja existe por dimensão local, É isso, universal e invisível. assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também a sua dimensão universal. Somos conscientes de existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada no espaço geográfico físico. Assim, a igreja universal é invisível e é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória. Efésios 12, 22. Não se limitando somente à dimensão terrena, aqui é importante se diferenciar a igreja de dominação. Em uma cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo somente há uma igreja. A igreja é divina, as dimensões são humanas, as dimensões podem ser temporárias. A igreja, não. As dimensões podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus 16. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagogas, diz Satanás. Apocalipse 13. Entretanto, o que fará com que uma igreja em dominação seja cristã e a fidelidade a Cristo e as escrituras. Diga amém. Amém. O que é organismo? A igreja invisível. Nós vamos estudar na lição 6. Tem um Gabriel que vai aplicar. Vai ser um dia antes da vigília. Sexta-feira. Ali embaixo de uma igreja, lá na PS6, Diga lá. o nome da igreja é Grande Pentecostal Organismo. Por quê? Por causa que organismo é a igreja no mundo espiritual. No mundo invisível. Organismo são todas as pessoas que creem em Jesus. Por isso que eu falei que o começo foi o resumo de tudo, para a gente entender. E tem também porque organismo. Por quê? Por que organismo? Muito bem, professor. Pergunta para o aluno, é porque Por que organismo? você não tem organismo? Sim. Você está abrindo seu organismo? Não. Mas ele está funcionando? Tá. Mesmo sem você ver. Sim. Por isso que é organismo. Não. Por quê? Por isso que Eu tô brincando. porque mesmo sem a pessoa ver, está funcionando. Tá funcionando. Porque às vezes a pessoa, a igreja está uma bênção, a igreja está fluindo, porque por causa do mundo espiritual, do organismo. Começa lá em cima e não aqui embaixo. Começa tudo em Jesus, porque Jesus é a cabeça. Jesus que dá diretriz. Ou seja, a igreja, organismo invisível, não está limitada a país, estado, cor, nacionalidade, sexo, raça. Amém ou não amém? Porque a igreja aqui, que nós estamos aqui, a igreja é visível, nós somos o mesmo país, falamos a mesma língua, cremos em Jesus, claro, estamos aqui no país. Só que a igreja invisível é o irmão Manuel, é o irmão lá do Japão, é o irmão lá da Rússia, é o irmão lá da África, junto com o irmão Manuel, no mundo espiritual, porque creram em Jesus e fazem parte da igreja organismo, a igreja invisível. Vamos dar glória a Deus aí, irmãos? Vocês conseguiram pegar? Conseguiram pegar? E o que é a igreja visível? Organização. Essa aqui, ó. A igreja que devolve o dízimo é organismo.
Organização, melhor dizendo. Tem os dias de culto, tem um local fixo, tem uma placa. Vocês estão pegando? É a igreja visível. Estamos aqui sentando na comunhão, ouvindo a palavra de Deus, sentando na mesa para cear. Vocês estão pegando? Isso que é a igreja visível. A invisível é o organismo e a visível é a organização. A pergunta que nunca calar para me terminar. Qual a diferença de denominação e igreja? Qual a diferença de denominação e igreja? Qual a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença? Pergunte, qual a diferença? Denominação É o que denomina. vem de nome, aquele que dá nome, ok? Denominação é um segmento. Um segmento. E a igreja? O que é a igreja? O corpo de Cristo. Porque a denominação é um segmento religioso. Por exemplo, religioso. Por quê? Nós somos pentecostais, nós somos oriundos do protestantismo, oriundos do pentecostalismo. Mas só que tem gente que já é só oriundo do protestantismo. Tipo a Igreja Batista, tipo presbiteriana, as igrejas anglicanas, as igrejas luteranas, são as igrejas protestantes. As igrejas protestantes pentecostais, Assembleia, qual mais? Assembleia. Não tem outro, missão, tem várias. Mas É Assembleia, tem Poço de Jacó, quadrangular, tem várias que creem no batismo do Espírito Santo. Porque a verdade, essas igrejas tradicionais, as igrejas históricas, as igrejas do protestantismo, elas creem que teve o Espírito Santo, a unção, creem que Deus curou, mas nos nossos dias não existe mais. Mas tem batista renovada. Por isso que aí já se encaixam no batismo. Você falou aí, Anglicana. isso é quase a mesma coisa da igreja católica. Quase a mesma coisa, né? Eles vestem a bata todo dia. Olha, tinha uma bem aqui, lotada de Tem. havia 5 pessoas, cara, cheguei bem aqui do lado aqui. Tá aberto agora! Não, fechou lá. Fechou? Como sabe? Eu vi aberto um dia desse. Não, fechou. Fala da igreja. Anglicana. Ficando aqui, ó, bem tinha, mas Do lado da Maria, a mãe da Adelaide. A voz da minha mãe. fechou. Ei, a Adelaide, a voz da minha mãe. Depois que minha mãe. O que acontece? O cara pedia uma coisa lá atrás, aí pedia a pata também. A bata sacerdotal, sacerdote. Se tivesse irmão, a igreja desceu. Mas eu não sei, mas ele não tinha problema, não tinha imagens. Não tinha imagem. Ele não tinha imagem. Não, é o ritmo, é igual a católica. Entendeu? A liturgia, né? É a mesma coisa. Porque a anglicana é oriunda do protestantismo, de Martim Lutero. Mas Não, mas na Inglaterra, não. então, foi na Inglaterra. Não, o protestantismo não, foi na Alemanha. Foi na Alemanha. Mas eu tô falando que é porque surgiu, foi depois disso aí. Mas aí, eu não sei. É a igreja da rainha. Da rainha? É parecido, né? Rainha Maria. Então, muitas igrejas pensam, ou denominações, tem várias denominações, mas a igreja é apenas uma. Glória a Deus. Vou repetir de novo. Tem várias denominações. Eu não vou dizer que aquela está errada, aquela está certa, aquela... Não. A que está certa de verdade é quem crê em Jesus. Que a salvação por meio de A base para que você seja igreja é crer que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus e é Senhor nosso. Só ele pode salvar. Só Ele pode salvar. Amém? Essa é a base para ser igreja. Ter o Espírito Santo dentro. Ok? Mas as denominações, cada um tem o seu modo de interpretar. Porque uns creem que Jesus vai vir antes da tribulação, outros vão crer que Jesus vai vir na meia da tribulação, outros creem que Jesus vai vir depois da tribulação. É um modo de crer. Tem uns que creem que já foram predestinados para a morte, para vida eterna. Tem outros que creem que foi predestinado para a morte. Tem outros que creem que a nossa eleição é de acordo com a nossa crença em Cristo Jesus. A nossa salvação é crendo em Jesus e seguindo Jesus. Então, tem várias denominações, mas a igreja é uma só.
é quem está em Cristo Jesus. Diga amém. Vamos lá. Vamos terminar. A igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una. Irmã Manuel, já leu? Irmã Wanda, já leu? Não. Lê pra gente, por favor. A igreja é uma. Isso significa que a igreja é invisível. Na analogia onde a igreja é o corpo humano. Como diz, deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é única, porque não pode haver divisão no corpo. Jesus disse que um reino dividido não se destruiu. Esse princípio se aplica à igreja também, porque o diabo não consegue comprar a igreja por meio da perseguição. Ele consegue evitar Intermédio. E particularmente as preferências nos exclusivismos se quisermos preservar a unidade da igreja. Bom, Pois tem aquela música. A perseguição não parou. Ai, mas a divisão para. Quem tá aí, diga amém. O que o pastor falou na quinta-feira para os obreiros. O que ele falou? O leão e os búfalos. Enquanto estavam unidos, não dividiram, não mataram. Só foi dividir. Satanás sabe, irmão. Satanás sabe como fazer para tentar parar a igreja. Porque ele viu que matando os irmãos, mais cresciam. Aí falou, eu vou me infiltrar no meio dele. Faz tempo que Satanás já não vem com garfo, com tridente arrastando no chão, com chifre e com rabo. Ele vem nas mínimas coisas. Ele sabe tratar com as nossas, vamos dizer assim, comodidades. Como assim? As nossas, hoje eu vou ficar aqui, vou ficar tranquilo. Aí começa a lançar seta, começa a lançar dados, começa a preparar pratos. Por isso que o crente não pode, tem que andar em vigilância constante. Olha como está escrito. E no tempo em que os reis iam para a batalha, Davi ficou no templo. E ele ficando no templo, ficando em casa, no reino, ficou em casa. E passeando pela sua casa, viu do terraço da sua casa uma mulher que estava lá embaixo tomando banho. Os seus olhos cobiçaram, porque era tempo de rei não entrar em casa, era tempo de rei estar na batalha. Isso que acontece com quem faz as coisas de Deus no tempo errado, nos momentos errados. Porque era para Davi estar na batalha. Sabe o que aconteceu? Cobiçou Betseba. Ele, de uma tacada só, cometeu 3 erros. Quantos erros? 3. Matou, assassinou, adulterou e cobiçou. Em uma só tacada, cobiçou a mulher do próximo, assassinou Urias, mandando ele para a frente da batalha, sendo que ele não sabia. Ou seja, assassinato é uma morte planejada, sabendo que a pessoa vai morrer. Adulterou, cobiçou e assassinou. Diga misericórdia. A divisão para a igreja. Que sejamos unidos em um só espírito. A unidade na igreja. Pode ir para nós? Está com Ezequiel aí? Gabriel. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Não, pai. Unidade. Unidade. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2:2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar Diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos discípulos. João 17. Ali há o que os teólogos chamam da unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes,
com a mesma essência, possuindo a mesma substância e som propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. São diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer coisas, mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Diga amém. Conclusão, sacerdote Rai Souza. Conclusão. Maline. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. Não é maiúsculo. A igreja também existe, tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Diga amém por isso. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Vamos? Glória a Jesus. 10 horas em ponto. Concluímos o que nós queríamos dizer. Conseguiram entender, queridos? Conseguiram entender a palavra de Deus? Conseguiram entender a verdadeira fundamentação?